Yes, sir, meu time! Mais um Pod RJ no ar, o seu programa de entretenimento, sucesso, empreendedorismo, muita história de trabalho duro. E eu estou com ele, Rafa, CEO do JJ, meu parceiro, como você tá? Aí, essa tua introdução é maneira, cara. A próxima, vamos tentar eu fazer essa parada. Eu vou mandar assim, yes, sir, meu time! Vamos, Porra, vamos, vou fazer vamos. com o maior orgulho. Hoje o programa é gigante. A Gigante. gente tá vindo numa leva de só Transformers da comida. Tá explodindo aqui o canal. Uma boa notícia, nós acabamos de bater 1000 seguidores. Seguidores não, inscritos, né? Cara, obrigado acredito você nisso. por ter se inscrito aqui no canal. Quem não se inscreveu, se inscreve aqui novamente, que a gente ganhou 1000 agora, mas a gente quer chegar a 100 mil. Então, ajuda a gente a se inscrever nesse canal aqui. Queria dizer pra vocês que esse programa é um oferecimento do JJ e da Rio Quality. E hoje, temos patrocinador hoje. Quem é que tá patrocinando o programa hoje? Heinz. Essa Maravilha. todo mundo conhece, né? Aí, nosso convidado gosta muito dessa marca. E quem não gosta, né? Eu adoro. A Heinz tem um slogan que é ninguém faz melhor. E eu acho que todo mundo que conhece a marca tá com ela ali no coração, tem momentos de viagem, né? Tá ligada a um estilo de vida e não só uma marca de qualidade. E eu quero agradecer a Heinz por estar financiando o programa de hoje, pagando as contas, ajudando o Pod RJ a levar conteúdo para todo o mercado de alimentação fora do lar. Você tem um negócio, quer os melhores produtos, os melhores molhos. Lembrando, a Heinz acabou de lançar a maionese de páprica. Sério? Fortíssimo. Páprica e alho tostado. Lançamento tem lá na Rio Quality. Só acessar nossas redes sociais, fazer seu cadastro se você ainda não tem, ou comprar direto com o vendedor que te atende com a melhor boa vontade. Heinz em você, no teu negócio, é sucesso. Maravilha. E eu vou fazer aqui um jabazinho do evento, do nosso evento, né? O melhor evento de delivery Do Brasil, JJ Summit. Pessoal, fica ligado nas redes sociais do JJ, né? E do JJ Summit, que a gente tá soltando lá os conteúdos sobre o evento. Em breve vamos abrir as inscrições e você tem que correr, porque esse ano a gente acredita que as inscrições vão esgotar muito rápido. Fala alguns nomes aí que já estão garantidos. Esse ano a gente tem Caíto Maia, do Chili Beans, uma fera, Cara do Shark Tank, que vai tem, estar lá sabe de tudo. palestrando no JJ. E mais, João Branco, ex-VP de marketing do McDonald's, o cara que criou o Mac, né? A expressão. E tem um perfil engraçado no Instagram agora que é Volta McFish, que tá encabeçado pelo João Branco. Maravilha. E é isso, cara, só fera. É desse nível aí que vai rolar o JJ Summit. E lá, o patrocínio da Rio Quality, né? Estaremos JJ fortíssimo lá. Inclusive, vamos ter podcast lá, ao vivo, né? Que maravilha. Então velho. você tá garantindo um rolê pra pegar muito conteúdo, conhecer muita empresa forte, fazer muito network e quem sabe trocar uma ideia com a gente lá. Vamos lá. E o convidado de hoje, né? Pra variar, a gente só traz fera aqui, né? O cara, ele tem um cachorro quente de 1 metro, irmão. Tu já viu isso? Eu já bota na tela aí, Tom, já lança aí. Hoje a gente vai chegar agitado, meu irmão. Tô tomando energético aqui porque eu tô ficando meio doido já. Porra, a gente conversou recentemente com a maior pizza aí, uma das maiores pizzas entregas, né? Galera do Elefante. E hoje, se não me engano, um dos maiores sanduíches, eu posso assim dizer, estamos com do Francisco. Do Francisco, seja bem-vindo ao nosso canal. Um prazer estar falando contigo aqui. Já tinha ouvido muito falar, vi nas redes sociais, mas não conhecia você pessoalmente. Para mim foi um prazer aqui. E vai ser excelente pra nossa audiência aí tá conhecendo um pouco da tua história e recebendo um pouco de conteúdo seu aí no nosso programa. Prazer meu, gente. Falei com a Duda, falei com o PH, que eu fiquei até emocionado com o convite. Minhas referências vieram aqui, então para mim foi uma honra mesmo de ser convidado. Obrigado. Pô, muito legal, Francisco. Obrigado pela tua presença. Obrigado pelo teu envolvimento com a gente, com as nossas empresas. Eu acho que a tua história, ela tem muita conexão com muita gente que está ouvindo a gente. A tua camisa já acaba de dizer aí muito da tua frase, né? Talvez do teu propósito, que é o trabalho devolve. Eu tô disfarçando, mas eu fiz pra vir aqui. Eu tô ligado. E eu acho que a gente quer explorar exatamente isso. A tua história com altos e baixos, porque eu acho que é a história verdadeira de todo mundo que está empreendendo no mundo de alimentação, né? A Rio Quality do Francisco
estão se relacionando mais próximo. Eu posso dizer que a partir desse ano de 2023, e 2023 começou como um ano muito acelerado para você. Muito. Então, eu acho que a gente está numa ascensão aí que o nosso público vai poder começar a acompanhar a tua história num momento muito legal, né? Exatamente. A gente vem aí de uma jornada já de um tempo, né? Desde 2014 eu venho trabalhando com comida pela culpa do meu pai, que trabalha a vida inteira em restaurante, né? Nordestino, aquela típica história do Brasil, nordestino que veio para cá tentar a vida e a única plataforma para que ele sobrevivesse durante um tempo foi o restaurante. E desde então ele não saiu mais do restaurante, né? Então eu sempre vi aquela dinâmica do meu pai sair muito cedo, chegar muito tarde. Ele começou como pouco. dono de restaurante Não, ou trabalhando em começou restaurante? limpando o chão do restaurante, né? E passando por todos os setores que tinha que passar até se firmar no atendimento, como garçom, gerente, enfim. Aquela função de maître, né? Que a gente escutava muito falar antigamente. Sim, até hoje. E trabalhou em muitos lugares. E eu sempre imaginava o restaurante como uma possibilidade de futuro. Eu vou primeiro trabalhar, resolver minhas coisas e depois eu quero me envolver com gastronomia porque eu gosto de cozinhar e tudo mais. E não foi bem isso que aconteceu, né? Porque com a oportunidade dele trabalhar em vários restaurantes, eu resolvi fazer estágio. Então ele que me abriu as portas para eu começar a fazer estágio em restaurante lá em 2014. Comecei pela confeitaria e vinha acontecendo o movimento do food truck naquela época. Você estudava gastronomia? Não, eu trabalhava com logística numa empresa e aí quando eu saía, eu ia lá fazer o estágio, né? Saía às 5 horas e ia direto para lá pro restaurante e é assim que eu comecei. Mas eu fui me apaixonando, né, cara? E aí tinha os movimentos naquela época, 2014, 2015, que estava acontecendo muito dos food trucks, né? Das feiras de gastronomia e tudo mais. E aí eu achei ali uma porta de entrada, mas na época com brownie. Eu falei, vou fazer um brownie aqui, que eu consegui uma receita numa confeitaria que eu trabalhei. E era um brownie muito maneiro e a gente começou a fazer. E aí, cara, pegamos algumas agendas de eventos pelo Rio, eu e minha esposa, que é que tá comigo aí desde sempre. Você já tem filhos ou não? Tem uma filhinha, cara. Já tinha filho? Não, ainda não. Legal. A minha filha tem 3 anos agora. E aí a gente começou a trabalhar nas feiras. Eu super empolgado, falei, não, vou trabalhar com isso, é isso que eu quero pra minha vida. Aí larguei meu emprego, cometi aquele erro de me precipitar pela empolgação. E a gente tinha muita agenda naquela época lá pra fazer. E aí eu falei, cara, a gente vai dar conta. E a partir dali a gente começou a ver que era um caminho muito mais difícil do que a gente imagina, né? Eu costumo dizer o seguinte, que eu vejo muita história legal de empreendedorismo, mas eu costumo ver o cara contar assim, não, porque eu abri o negócio e aí na primeira semana a gente vendeu muito, esgotou. E aí depois a gente viu que explodiu e aí viu que era isso e a minha história não é assim, não. A minha história foi inversa, a gente bateu muita cabeça, né? E eu costumo falar que às vezes leva 10 anos para de repente as coisas começarem a dar certo, né? Sim. Ou então para do nada alguma coisa acontecer. E é o que aconteceu com a gente, né? Eu comecei em 2014, cara. Ano que vem é 2024. A gente começou a ter um movimento diferente agora, mas todo o aprendizado que a gente carregou até aqui foi muito importante, né? Você, durante esses 10 anos, agora é talvez um momento que você está percebendo que as coisas estão mudando, a tua notoriedade no mercado, enfim, a gente conversou já algumas vezes e a gente percebe um impeditivo do teu aumento de vendas não é nem uma questão de cliente, e sim de produtividade, de capacidade de produção, né? Mas você sente que desse processo, você estava num caminho certo? Era uma coisa que você fala assim, pô, estou fazendo as coisas certas, uma hora vai virar. Cara, percebo, porque de tudo que a gente viveu, tudo que eu vivi, eu não retrocedi. Eu fui seguindo em frente da forma que dava para seguir, né? Buscando o caminho que eu tinha que seguir. Eu parei com o lance da confeitaria porque eu tive uma oportunidade de ir para São Paulo. E aí eu trabalhei 4 meses no restaurante da Helena Rizzo, lá no Mani. E era uma baita de uma oportunidade, porque eram 2 meses na cozinha de produção e 2 meses na cozinha de serviço. Por isso que tu fala que tu curte Felipe Martins, Gabriel Negro, porque é dessa galera aqui, dos nerds do food, né? Como a gente batizou aqui. Eu sou curioso, os nerds são eles. E aí, cara, eu vi uma baita oportunidade lá. Só que eu não tinha currículo, porque eu fazia só estágio, trabalhava já por conta própria, não sei o quê. E aí lá dizia assim, na inscrição do laboratório que eles chamavam, né? Deixe seu currículo ou mande sua história. Eu falei, pô, então eu vou mandar minha história, é o que eu tenho. E aí eu contei e eu mandei, cara, no último dia de inscrição, porque eu não tinha coragem de mandar. Aí minha mulher, não, escreve.
Aí a inscrição acabava meia-noite daquele dia, 11h30 eu sentei pra digitar. Tipo assim, completamente descrente. Eu vou só mandar por mandar mesmo. Uma semana depois eu tava num evento que teve de comida no Botafogo Praia Shopping. A gente tava fazendo um evento lá. E aí tocou meu telefone no último dia, falando, pô, você passou da primeira fase do laboratório aqui do Mani. Agora a gente vai ter uma entrevista. Beleza, aí fui pra primeira entrevista, eram 2. A primeira pergunta foi, a gente quer saber se esses 4 meses que você vai passar aqui sem receber salário, porque a gente não vai te pagar, se você tem condições de se manter aqui. Eu falei, obviamente que eu tenho. E aí ele falou, fé em Deus, eu tenho possibilidade de tudo. Você conhece alguém aqui? Eu falei, conheço sim. Você já veio em São Paulo? Ainda não fui, mas eu conheço. Conhecia nada, não conhecia 1 milímetro de São Paulo, não tinha dinheiro pra nada, né? Falei, não vou me entregar por causa disso, né? Aí passei na primeira, passei na segunda. Ó, daqui a um mês você precisa estar aqui. Eu falei, vou estar aí. Aí eu comecei um movimento de arrecadar dinheiro para passar 4 meses lá. Aí comecei a fazer outros eventos, fazer produto, e aí é quando eu vou para São Paulo, para essa minha experiência, que para mim foi a minha maior experiência assim de comida mesmo, né? De restaurante. Ter a oportunidade de ver um restaurante estrelado trabalhando é assim, algo que mexe muito com você. Você vê que tudo é possível dentro de um restaurante desse, né? Desde da... Isso foi que ano? 2016 para 2017. A Helena Rizzo, ela tava já em MasterChef? Não, ainda não. Mas ela já tinha sido eleita a melhor chefe mulher do mundo. Já tinha sido eleita. Caramba. E assim, o restaurante bombava demais. Então assim, foi uma oportunidade enriquecedora ver tudo aquilo lá que eu vi, né? É mudança de vida ali no sentido espiritual até da coisa, né? De você falar, caraca, tô vendo as coisas por um outro ângulo Todas as agora. tuas desculpas que tu dá quando tu tá no restaurante, o cara fala assim, não faz isso não que não dá pra fazer. Mentira, dá pra fazer. Sempre, o nível de exigência é alguma coisa absurda. E eu sabia que eu não ia trabalhar com restaurante de alta gastronomia. E lá em São Paulo, por intermédio da turma, né? Uma galera nova, eram 12 pessoas, eu conheci muito da comida de rua de São Paulo. E eu já gostava do lance de comida de rua. Então ali eu tive certeza que eu queria trabalhar com comida de rua, mas buscando também a minha assinatura. Eu tinha que me encontrar, ter a minha identidade e a partir disso conseguir desenvolver alguma coisa que tivesse a cara do Francisco. Só que naquela época o Francisco não era absolutamente ninguém, né? O Francisco talvez ainda não se conhecia totalmente para poder definir qual seria a cara dele, né? Exatamente. E aí quando eu volto pro Rio, depois desses 4 meses lá, trabalho em mais 2 restaurantes aqui, e aí eu decido montar de novo o meu negócio. Trabalhar de novo com comida de rua. E agora eu sei os sanduíches, né? Sim. E é isso, a gente tá falando de 2018, 2019. E eu operei com delivery, tava falando com o Rafa aqui, e aí nessa época eu operei com delivery. Eu tive uma primeira loja, tive uma sociedade, uma primeira loja, que não funcionou muito bem da forma que a gente tinha uma expectativa gerada ali. E depois eu operei só com delivery. E aí eu fui de 2018 até o início ali da pandemia, até aquele segundo lockdown, que foi mais severo, se não me engano, né? Aquilo que não podia absolutamente nada. Vamos fazer uma pausa aqui, acho que é uma parte legal da gente conseguir explorar. Dentro dessa experiência, tanto loja quanto delivery, que você falou, não operou bem, o que você considera que foram os principais erros ali operacionais ou tomada de decisão, que você pode compartilhar para prevenir quem tá aí na jornada? É a falta de maturidade do negócio mesmo, né? A experiência. Porque, como eu digo, a gente não pode romantizar o negócio, né, cara? O negócio, ele depende de resultado. No final das contas, se você não tiver o dinheiro para pagar as contas, nada funciona. Então, teu sonho não vive... Eu digo até que pode romantizar, mas tem que estar conectado com o resultado. Não, exatamente. O que eu quero te dizer é que num aspecto de deslumbre, né? Você tá vendo que aquilo ali tá dando errado, você tá vendo que aquilo ali não tá funcionando, mas você tem não quer abrir mão, né? Exatamente. E existem momentos que você tem que abrir mão. Não quer voltar atrás da decisão, não quer reconhecer o erro. É lógico que eu enxergo hoje que nesse momento me faltou também a maturidade de buscar novas possibilidades. Eu me entreguei muito rápido naquela época, né? E eu não quis insistir um pouco mais. Eu me desesperei porque eu tinha uma equipe para pagar, eu tinha fornecedor para pagar e, cara, como é que eu faço com isso? Hoje, olhando para trás, né, para 2019, eu vejo, cara, tinha muita coisa que dava para fazer. 99% das empresas passam por isso. Exatamente, e eu não fiz. E aí é quando a gente fecha lá, eu vendi todas as minhas coisas, falei, eu nunca mais vou trabalhar com comida na minha vida, não quero mais isso. Isso foi em? Isso foi lá na pandemia, no segundo lockdown, 2019. Ah, sim. E aí eu fiquei, cara, quase um ano parado.
E você acha que você falou que nunca mais ia trabalhar com comida porque você achava que o mercado não dava resultado, ou seja, não dá para ganhar dinheiro vendendo comida, ou porque você se questionava como dono de restaurante, como empreendedor desse mercado de alimentação? Eu acho que eu me questionava, porque as perguntas que eu sempre me faço, elas são diferentes, assim. Quando eu olho alguma coisa que eu tô querendo fazer, eu sempre me pergunto como eu vou fazer aquilo ali. Eu não me prendo eu não tenho como fazer. Porque já não ter como fazer já é quase um decreto. Então, o que a gente faz para contornar essa situação? Naquela época eu me entregava, né? Eu não tinha isso de o que eu vou buscar agora para fazer, como é que eu vou me movimentar, porque você vê outros restaurantes funcionando, você vê outros cases de sucesso. Tem gente ganhando dinheiro, né? Exatamente. Então, se tem gente ganhando, você tem que fazer. É igual quando o cara pega e ele cria um monstro baseado na incapacidade dele de desenvolver um processo. Então, é mais fácil o cara virar e falar assim, não dá para fazer. Mas se tem outro cara fazendo, é mais fácil você pensar como é que eu faço. Onde eu aprendo como fazer, né? E melhor, tem gente que com nada, né, conseguiu crescer. Ou seja, hoje não é desculpa você, mas eu não tenho grana, não tenho investimento. Né, eu conheço, a gente já recebeu histórias aqui, né, que o cara começou mesmo sem R$1, com R$800, enfim. Exatamente. Então, assim, acredito que existe oportunidade, né? Você só tem que... essa tua frase aí, o trabalho devolve, né? Tem que cair pra dentro do trabalho. Meu pai fala muito isso, cara, que com essa vivência dele de restaurante, ele fala sobre a oportunidade que a gente tem da rede social, né? Que antes não tinha isso. Ele fala, cara, eu lembro da gente se reunir com o marketing e brigar pelo um tijolinho do jornal, que era caríssimo, e dava um resultado aquilo ali, né? A gente botar um banner na barra, que se estapeava para colocar um banner na barra ali na principal e, cara, dava resultado. E hoje em dia, com um investimento muito menor, com um trabalho, entre aspas, muito menor, você consegue ter esse resultado, né? Consegue trazer um resultado muito maior, na verdade. Sim. Inclusive, assim, você falou de jornal aí, eu fiz um pouco da minha vida em cima disso, né? Porque eu fundei anos atrás o JK, não sei se chegou a pegar o JK. Sim. E aí o JK, ele é isso, ele democratizou, né, o cara do bairro pequeno poder fazer um anúncio. Então eu ajudei, assim, eu fiz um trabalho de ajudar muito dono de negócio em Jacarepaguá, Zona Oeste, a conseguir, né, sair do zero do negócio dele e começar a vender, porque eu consegui criar um veículo onde o custo era compatível com o tamanho daquele cara e com efetividade. E trazer retorno, exatamente. Exatamente. Né? Aí depois, como você falou, vi as redes sociais que impulsionaram ainda mais. Mais ainda. Então, ou seja, acredito que melhorou muito a condição para o dono de restaurante e para outro tipo de comércio também em conseguir crescer, ou seja, começar vir do zero e começar a crescer. Mas também, por um outro lado, tudo isso aumentou absurdamente a concorrência, né? Exatamente. E aí isso casa com um assunto que a gente vai puxar aqui para você, que é a experiência do cliente. Hoje a gente acredita assim que existe muita concorrência, né, no mercado, em todos os setores, né? No restaurante, acho que também acho que é o pior deles todos, né? Imagina, eu fico imaginando, eu me lembro quantas hamburguerias tinha na Taquara há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, e quantas tem hoje? Nossa, hoje é infinita, né? Então, eu acredito que isso passou o mercado a ficar muito mais exigente, né? E aí o que você consegue vencer, né, e conseguir sobreviver ao mercado é você promovendo uma boa experiência. E a boa experiência, ela promove a recorrência, ou seja, o cara voltar mais de uma vez para consumir o teu produto. E aí, aproveitando esse gancho, Francisco, o que você tem feito lá para promover a experiência do cliente hoje na tua operação? Cara, hoje, até com a chegada do Rio Quality, é algo que a gente tem discutido muito, né? Porque o avanço da gente nesse último ano foi muito grande. Eu costumo dizer que é como se um ônibus estivesse passando e a gente correu o ano inteiro tentando entrar nele. Então, se adaptando literalmente. Porque tudo que a gente construiu nesse último ano foi literalmente do zero, a gente não tinha nada. E a experiência do cliente é algo que eu me cobrava muito. Porque a gente chegou no momento que o amadorismo ele já não combinava com a nossa marca. Tem um certo Tinha momento uma cobrança, que ele é até um charme, né? Mas depois... exatamente. Porque assim, vem toda uma história de superação, uma história de evolução, tudo bem, mas isso vai até certo ponto. Chega uma hora que o próprio cliente cobra. E ainda mais no momento que a gente percebeu que o nosso negócio não era mais um negócio da Taquara, ele já era um negócio do Rio.
Hoje eu recebo de terça a domingo uma galera de todos os bairros, cara. Eu tenho gente que vai de Niterói, Ilha do Governador, Recreio, Barra, Copacabana, São Conrado, o tempo inteiro. Então, assim, todos os dias eu recebo alguém de outro bairro pela primeira vez. E aí eu vejo aquele cara super empático e um cara que comprou demais a nossa história, acompanha toda a trajetória, sabe o nome da minha filha, sabe todos os detalhes que tem no negócio, mas a gente esbarrava na embalagem que o cara pegava o sanduíche. E aquilo já me sentia muito mal. Por que eu me sentia mal? Porque o cara postava e me marcava. Eu vi o cara me postando, eu falava, cara, ele é capaz ainda assim de postar e me marcar. Eu preciso melhorar isso. Você queria dar um impacto ainda maior, né? Exatamente. Você não estava aparecendo como você gostaria de estar. Exatamente. Né? E como o cliente me enxerga, né? Na verdade. Certo. Como ele vinha para cá para consumir. O primeiro lance da experiência que a gente envolveu o cliente foi o cachorro-quente de 1 metro, né? Eu já tinha esse cachorro-quente, era outro negócio, né? E aí eu resolvi fazer ele numa plataforma maior, que era justamente para ser um produto isca. E a partir disso, eu queria que o cliente viesse, eu sabia que ele não seria o mais vendido e que ele não comeria ele toda vez, mas o que eu queria é que ele experimentasse os meus outros sanduíches individuais. Atrair a visibilidade. Exatamente. E a partir disso, que ele conhecesse o que a gente era capaz de fazer. Porque o primeiro pensamento que eu tive foi, a gente tá na rua, né? Porque foi quando eu voltei numa barraca de 1,20 m na rua. Como é que eu faço para convencer esse cara que passa aqui todo dia que eu não sou igual o cara que tá do lado? Que eu tenho alguma coisa diferente, que eu pensei nisso aqui para fazer, que eu pensei nessas combinações, que eu fiz esses molhos, que eu fiz essa carne, todo esse trabalho que eu tive. E foi justamente essa a minha missão, porque na minha cabeça, o cara ele não tem culpa. Para ele passa aqui, eu sou mais um. Agora, como é que eu provo para ele que eu tenho alguma coisa diferente? Mas eu acho que, pelo menos, claro, quem te vê, primeiramente pela rede social, aí vai até o teu local, vê o teu local, eu estive lá, dá para perceber que tem alguma coisa diferente ali. Tanto pela tua rede social, né, que a gente já consegue ter um overview ali do teu negócio, e quando a gente chega lá, por mais que tu é uma loja de rua, a gente percebe o cuidado, o capricho com a marca, o capricho com a identidade visual, né, toda a apresentação do produto, né? Então, assim, eu acho que hoje quem vai até o do Francisco já está pensando em algo diferente em termos de experiência, né? E era exatamente isso. A gente construir alguns gatilhos que mostrassem para o cliente, sim, que a gente estava numa evolução, mas que a gente tinha um cuidado. Então, atendimento, com a expertise do meu pai de um atendimento de mais de 30 anos, era ele que ia ter que fazer isso e ter esse cuidado. E criar algumas coisas no cardápio que justamente mostrassem para o cara que a gente está na rua, mas calma aí, isso aqui foi pensado. E o nosso queridinho era o sanduíche de costela. A gente queria que a galera conhecesse o sanduíche de costela, que seria uma tradução do prato de costela com batata. É o costela com agrião ou não? Exatamente. É a costela com maionese de alho e agrião. E aí a gente não acreditava, cara, será que a galera vai curtir? Porque era uma aposta muito diferente, uma carne desfiada, tal, nada comum. E hoje, cara, nos últimos 3 meses ele tem sido o sanduíche mais vendido. A gente conseguiu chegar no ponto que a gente queria. A galera indo lá e para comer o sanduíche. Eu já tô até curioso, eu tô querendo ir lá já deu água na boca aqui. Pô, é fortíssimo. A questão do atendimento é curioso porque hoje o público ele tá disposto. Você vai poder falar um pouquinho da tua performance de fila, né? Uma coisa que a gente tem tentado trabalhar juntos. Tanto para a gente conseguir melhorar a experiência de quem tá lá sentado nas mesas. A gente vai vir com o ombrelone da Heinz aí já para botar no espaço dele. Mas hoje tem um processo de... A galera fica na fila, compra antecipada, espera para pegar e para sentar e para comer. Ou come até em pé, né? Conta um pouquinho disso aí. Como que vocês conduzem isso? Porque... Quando a gente pensa em experiência, o que tu menos quer é deixar a galera na fila, deixar a galera em pé. Mas eu acho que isso a gente já viu acontecer em diversos locais, né? Pô, vou resgatar alguns aqui. Chemichu em Búzios. Quem já foi há algum tempo atrás sabe quanto tu tinha que ficar esperando lá e o cara gritava o teu nome. Ah, Paulo Henrique. Tinha um amigo meu que ia no Chemichu, aí tu tinha que botar o nome e ele falava, meu nome é Schwarzenegger. Quando o cara pegava lá, ele falava, então, Outback, com a questão da fila, tem uma série de players que já entendem, o Art Shop que veio aqui, né, que sabe... Pô, tá fazendo bar da fila agora. Exatamente. Como que vocês trabalham esse processo aí? E se eu falei alguma coisa errada, me corrija desse processo de atendimento.
Cara, na verdade, a fila, graças a Deus, acompanha a gente desde a barraca, né? A nossa transição para a loja. E aí, quando a gente chegou na loja, algumas coisas foram naturais porque eram que a gente tinha só como única opção de ser feito. E aí, meio que entrou como o nosso marketing, né? Que quando a gente chegou na loja, eu não tinha absolutamente nada. A gente tinha 9 bancos só. E não tinha uma mesa, a gente não tinha nada. Literalmente nada. A gente não tinha geladeira, a gente não tinha fogão, a gente não tinha nada. Porque toda a minha produção era na casa da minha sogra, que era uma casa grande, e a gente conseguia fazer lá e eu armazenava tudo lá. E aí eu não tive mais loja, não tive mais como ficar na rua, porque a gente estava tomando uma proporção muito grande e eu atrapalhava as frentes das lojas que estavam lá. Porque a galera parava e fazia uma fila na frente de 3 lojas. Caramba. E tava para abrir um outro negócio lá. E as lojas eram de alimentação também ou não? Então, tava para abrir um negócio de alimentação e eu ia atrapalhar, porque justamente na varanda dele, enquanto ele tava em obra, ficava toda a minha galera. Então eu fui obrigado a procurar um outro lugar. Só que na minha cabeça, eu ainda não tinha dimensão de tudo que a gente estava virando. Porque na minha cabeça, naquele momento, eu preciso de uma calçada maior. Eu não queria procurar uma loja. Acho que talvez pela experiência ainda que eu amargava de 2018, eu não queria. Queria dar um passo maior. É, exatamente. E aí foi quando um amigo me apresentou a loja, que eu tô lá hoje. E aí eu fui lá, que eu troquei uma ideia com o dono. E foi legal porque quando eu conversei com o dono, ele falou assim pra mim, ó, deixa eu só te explicar uma coisa rápido pra você entender. Esse ponto não é bom pra você. Já teve 3 negócios de comida aqui, os 3 fecharam. Você não deveria abrir um negócio de comida aqui. Pô. É o coach desmotivacional. Caramba. Ele falou assim, eu tô te explicando isso porque depois você aluga, fica triste, aí você vai vir falar comigo. Tava tirando dele da reta, né? Aí eu falei, não, deixa comigo. Porque na minha cabeça, cara, a galera vai me acompanhar aqui. Se a gente já tá numa calçada, embaixo de uma marquise super apertada, a galera tá indo, então a gente vai ter, a galera ia me acompanhar. E não era distante, era absolutamente no mesmo raio ali que a gente tava. A gente não tava indo para outro bairro. Você já tinha força da rede social também, Exatamente, a gente tava crescendo muito. E aí eu decidi fechar com os caras a loja e coloquei a minha condição, a gente foi aceita e a gente entrou. Conversei com ele numa segunda, na quinta a gente abriu, com 9 bancos. Eu não tinha como comprar mais banco, porque eu tinha que comprar tudo, como é que eu ia fazer? Aí eu botei minha barraca na frente da loja, onde hoje tem um food truck. Por quê? Porque eu não conseguia usar a cozinha, porque não tinha gás, não tinha fogão, não tinha nada. Então eu levei a barraca ali. E aí quando a galera chegou, o pessoal falava assim, nossa, ficou muito legal essa ideia de botar a barraca na frente. Só que não era uma ideia, era a única solução que a gente tinha, pô. E aí eu fui comprando banco, a gente foi comprando mesa, foi fazendo trabalho, hoje a gente tem 80 lugares lá. Caramba, que legal. E aí um fim de semana a gente gira os 80 lugares algumas vezes e a gente tem fila lá, né? E aí faz uma fila bem maneira. E a solução que a gente encontrou foi justamente criar um mecanismo como o McDonald's, né? O cara chegar, fazer o pedido dele, pagar, aguardar ser chamado e depois sentar, para a gente poder conseguir ter esse giro bacana ali e o cara conseguir se acomodar para poder comer o lanche dele. Porque a nossa loja em si é uma loja pequena. Tanto é que a gente não usa a loja. A minha loja daria 4 lugares ali. Na parte interna, né? Exatamente, não comporta. Então a nossa loja hoje ela funciona como um apoio para o food truck. O food truck a gente prepara todos os lanches para entregar para o cliente, mas a gente tem nossa cozinha de produção, onde a gente deixa tudo armazenado e produz tudo lá para poder entregar, né? E hoje a tua equipe de atendimento ela é liderada pelo teu pai. Meu pai. Que tem essa escola toda de a vida inteira trabalhando com restaurante e tudo mais. Exatamente. O que você acha que a tua equipe faz de diferente para essa galera conseguir ficar na fila, ficar em pé e aguardar ser chamado e enfim, ter a experiência do Francisco? Cara, lá? hoje o que a gente conseguiu evoluir bastante foi o tempo, né? Quando a gente chegou, a gente tinha todas as dificuldades que a gente podia ter, né? A gente ainda tinha equipamentos ruins, a gente ainda tinha um espaço muito pequeno. E a partir do momento que a gente foi criando um fluxo e entendendo como é que aquilo podia ganhar mais tempo, né? Como Pedro Valsas da Pão Carne fala muito, ele fala que cada segundo que você ganha numa cozinha são minutos, né? E é literalmente isso. No acumulado, né? Exato. Então tudo que a gente pôde ir adaptando, a gente conseguiu somar muito para o cliente não desistir na fila. Porque você imagina que quando a gente chegou lá, no momento que a gente teve de demanda, a gente chegava a dar um tempo de 1h30 para o cliente esperar para comer um sanduíche. Caramba. E o pior é que o cliente esperava. E é isso que me dava mais pânico. Porque geralmente quando chegava um sábado, eu começava a dar um tempo muito alto para o cara desistir, para a gente poder dar conta daqueles pedidos.
E aí eu começava, não, 1h, 1h20. Aí daqui a pouco, Francisco, o pessoal tá perguntando tempo, é 1h30. Só que o pessoal não saía. Caramba. E foi até engraçado, teve um dia que eu discuti com meu pai, né? Era uma sexta-feira, um movimento enorme. Eu falei pro meu pai, olha só, avisa o pessoal que é 1h30. A gente precisa que o pessoal desista. A gente precisa soltar esses pedidos que já estão aqui. Aí ele saiu, não, beleza, deixa comigo. E aí não parava de chegar pedido. Eu falei, não é possível, vocês não estão falando, vocês acham que eu tô brincando. Aí o pai, vem cá. Aí eu falei, pai, eu já te falei que não é pra aceitar mais pedido, cara. Dá 2 horas, mas não recebe mais pedido, a gente não pode. Tem muito pedido pra soltar. Ele, mas eu já falei, a gente deu a discutida, aí ele saiu. Daqui a pouco veio um cliente lá do meu lado, que é aberto, né? Francisco, tudo bem? Tudo. E essa fila aí, cara? Quanto tempo pra soldar um sanduíche? O cara, 1h40. Ele, beleza, vou lá fazer o pedido. Aí eu falei, não é possível. E aí, é lógico que pô, mas não é todo mundo que vai chegar nessa vibe de vou esperar, né? Hoje a gente conseguiu reduzir o tempo, cara, para um pico, quando a gente tá com a casa cheia e a fila ali, de 25 minutos. Nosso objetivo é para 15 minutos, que a gente já viu que a gente tem capacidade para isso, né? A gente foi desenvolvendo, conseguimos montar um fluxo muito legal, porque nessa época, você imagina que todos os nossos sanduíches eram gratinados, né? Com maçarico. E aí, 1 a 1. Hoje a gente tem um forno que a gente consegue soltar 8 de uma vez numa bandeja, em 40 segundos. Caramba. Então, assim, é muito mais rápido, né, cara? Ainda não é o ideal, mas a gente tá chegando lá. Eu queria tocar nesse ponto com você. A gente já conversou aqui outras vezes, em outras entrevistas, sobre o movimento que o McDonald's fez recentemente com a loja dele de Chicago, onde ele criou toda uma robotização da linha de produção, né? Então, o cliente chega lá e é um autoatendimento por um totem, enfim, a produção toda por máquinas e tudo mais. E muitos dos pensadores, enfim, pessoas que trabalham nesse mundo de food service, dizem, né, que enquanto um dono de restaurante tiver dependente de produtividade da mão de obra dele e de uma compra muito boa do insumo, o negócio dele não prospera, porque são duas variáveis que são muito difíceis de controlar no longo prazo. Então, quanto mais você consegue automatizar processos e produtos, né, e conseguir criar uma condição de compra que, na média, você compre bem, né, através de uma parceria com o fornecedor e tudo mais, você aí sim consegue, trabalhando bem o teu marketing, a tua venda e tudo mais, você consegue decolar o teu negócio. Então, é como se você conseguisse trabalhar bem essas duas variáveis, com alternativas, com estratégias, e trabalhar mais focado na tua venda. E a gente até na nossa conversa lá na tua operação, a gente começou muito esse trabalho, né? E quando eu estive lá, eu acompanhei que muito de todos os pratos vocês metiam a mão basicamente em todos os insumos, de fazer do início ao fim. Pô, vamos comprar a carne seca, vamos fazer, de salgar, vamos fazer não sei o que, para construir a minha carne seca, a minha costela, a minha isso, a minha aquilo outro. Hoje faz sentido para você ir para um caminho de conseguir produtos alternativos que mantenham a tua qualidade, mas te dá tempo para a operação, para você conseguir construir algo novo, entregar com mais velocidade, atender mais gente. Até pouco tempo atrás, acho que você não conseguia nem botar batata frita no teu negócio, porque não tinha nem tempo para fazer a batata frita durante a produção. Tô errado ou tô certo? Cara, o fato de eu estar aqui hoje conversando com você é muito do que já melhorou. Já conseguiu conversar. Eu não poderia estar aqui hoje, né? Hoje a produção sou eu e meu pai que A gente produz. tá gravando, hoje é quarta. Terça. Terça-feira. Eu vou abrir daqui a pouco 7 horas. Eu vou daqui e vou pra lá. Mas a gente traçou que esse ano seria o ano que a gente desenvolveria isso, pra gente sair um pouco da operação. Que eu entendi rápido que se isso depender da minha mão de obra especificamente, se o Francisco tiver que estar lá também fazendo os sanduíches, a gente não vai crescer. A gente não vai desenvolver e chegar a um lugar muito maior. Mas, como dono do negócio, você acaba tendo apego por algumas coisas. Sim. Que você tem que estar muito aberto para soltar isso. Se você quer realmente crescer, se você quer realmente ter um objetivo maior. Você teve uma boa escola, talvez, ali no Mani com a chefe. Não sei se ela está todos os dias liberando todos os pratos. Não tem como, né? Não tem, né? Milhões de compromissos. Se lá é possível, no teu negócio tem que ser possível. Não, exatamente. E também quando você tem um olhar e referências, né? Então você tem um olhar diferente. O que esse cara tá fazendo? Como é que ele tá fazendo? E eu sempre te falei do Seu Vidal, né? Nas conversas que a gente teve. Admiro demais a plataforma do Seu Vidal, o negócio que eles criaram. Sempre me identifiquei muito por ser uma pegada de comida de rua. E eu sempre tive esse olhar, cara, o que esses caras estão fazendo? Por que eu posso fazer parecido?
E não era num sentido de cardápio, não. Porque isso eu me despreocupo em relação a isso. Sei da nossa capacidade, da nossa criatividade, da nossa identidade. Mas era sobre os processos. O que pode ficar mais livre para a gente? Como é que a gente pode produzir diferente, né, de uma forma mais eficaz? E quando a Rio Quality chegou, foi um momento que a gente conseguiu encontrar essas respostas, né, que a gente queria. Já de uma conversa que a gente tinha, eu e meu pai, no final de dezembro, sobre desafogar. Porque chegava domingo, tanto eu quanto ele, a gente estava extremamente exausto. Né? E se a gente precisasse abrir uma segunda-feira, a gente não conseguia. Porque tudo dependia da gente. Levantar, eu ia lá, fazia as compras, voltava, produzia, pagava as contas, fazia tudo que precisava fazer para a gente poder abrir. E qualquer variável no caminho, por exemplo, a primeira conversa que eu tive com o PH, eu estava passando mal. Tá. E eu não desmarquei. Eu falei que eu não vou desmarcar, mas eu fui muito mal. Até quando a gente encerrou, eu fui direto pro hospital. Eu tava muito mal, porque eu não queria mesmo desmarcar. Mas eu tava me arrastando. E aí, naquele dia, eu falei, pô, não vou hoje pra loja, porque eu tô me sentindo muito mal. E naquele dia, um rapaz que trabalhava comigo decidiu não trabalhar mais. E eu tive que ir pra loja. Caramba. Né? Mas a gente já tinha algumas cadeias que a gente foi criando que melhoraram muito pra gente. E sobre isso que o PH tá falando sobre fazer, por exemplo, o nosso sanduíche de costela hoje ele é o mais vendido. Em breve, aí, a gente espera chegar a 0,5 tonelada por mês de costela que a gente vende. E a gente já tá aí em 300 e pouquinhos quilos, né? E nisso, cara, a gente comprava a costela, limpava a costela, cozinhava, temperava, cozinhava a costela. Depois a gente cozinhava, esfriava a costela, desossava a costela, tirava os nervos da costela para depois porcionar e vender os sanduíches. E aí a gente conhece um parceiro que tem uma costela desfiada. Qual o nome desse parceiro? É Alfama. Alfama é um produto da Rio Quality. E assim, eu acho que é normal esse processo, porque tem uma etapa de você testar o produto, homologar, pô, funciona. O padrão de qualidade e é sobre você escalar, testar, né? Também. É Exato. Isso que eu te falo, é sobre você estar aberto a essa experiência. Porque a gente pegou, testou o produto, a gente levou aí 10 dias para entender que fazendo dessa forma, tá da forma que a gente quer. Exato. Então a gente conseguiu chegar ao mesmo produto. Sim. E quanto tempo você ganhou aí, né? Não, absurdo. Eu tô te falando, eu tô aqui conversando com você. Isso se conecta diretamente com o propósito da Rio Quality. Começo da nossa conversa, você até citou. Eu geralmente não me pergunto como eu posso fazer isso, né? Eu pergunto como eu posso fazer isso. Você não cria uma barreira para você. E é o mesmo pensamento da Rio Quality, né? A gente trabalha pensando muito em como gerar mais tempo para o cliente focar no core business do sucesso do negócio dele. Porque só se você dividir o teu tempo, eu acho que todo mundo tem que acompanhar a operação, porque é o teu olhar que vai fazer a coisa sair bem. E no final a gente está falando de uma comida, né? Você tem que ter envolvimento com isso. Mas se você não estiver envolvido na venda, né? Teu negócio não cresce. E para isso você tem que ter tempo. Então, isso está diretamente conectado com o propósito da Rio Quality. Porque se você fica muito amarrado, não, eu tenho que fazer isso, porque se eu não fizer, não vai dar certo. Aí o cara, imagina, se a gente se prendesse, ia ter que ir lá escolher a costela ainda no açougue. Como tu escala o teu negócio? Como tu monta um monte de delivery aí. E o ponto de que, de repente, a gente percebe que o sanduíche de costela ele é o mais vendido. Mas há pouco tempo atrás, a gente não tinha essa noção ainda. Por quê? Porque o sanduíche de costela esgotava. Porque a gente tinha uma dificuldade na produção do sanduíche de costela. Então, a gente sempre chegava no limite que o cliente queria comprar, mas a gente não tinha mais como vender para ele, porque a gente não tinha como produzir mais aquilo. Porque tinha outras produções para fazer. Então, a partir do momento que a gente consegue acelerar isso, a gente consegue entregar para o cliente aquilo que ele quer. Não sei que foi quem conversou com a gente, eu não sei se eu vi isso até no Instagram do Alfredo Soares. Ele fala, se você sai para vender um dia, sei lá, vende bombom, e aí tu sai com 20 bombons, e aí tu vendeu os 20 bombons, tu voltou para casa e fala, pô, hoje foi bom pra caramba, vendi os 20. Aí tu foi no outro dia, foi mais 20, voltou sem nada, foi mais 20. Não é bom. Você tem que voltar para casa com pelo menos um bombom. Eu entender isso. Porque se tu volta com um bombom, tu fala assim, tô produzindo certo para entregar a demanda certa, né? E quando você tem uma mente ainda pequena, né, para algumas coisas, limitada, até de você mesmo, da sua capacidade, você pensa exatamente isso. Porque eu lembro que nesse período da barraca a gente esgotava tudo. A gente falou, caraca, foi muito bom. Certo, bombando. Nossa, ótimo. Mas na verdade, quanto que a gente estava perdendo? E aí meu pai falava isso. Meu pai falava, pô, mas 10 horas da noite acabou.
Imagina se a gente continuasse vendendo até 1 da manhã. E Olha aí- o pessoal que foi E aí embora. tu fechava E e embora. acabou. Até porque ali a gente não tinha capacidade de fazer mais nada. A gente já tava no limite do limite. A gente não tinha como nem estocar nada, né? É. Eu manchei pegar os pallets que eu tenho lá de pão lá Sim, para que a gente sim. recebe. Então é muita coisa. Hoje que a gente tem capacidade. E a gente só descobriu isso quando a gente foi pra loja. A loja que eu nem queria ir. Mas quando a gente E tu chegou tem lá... noção hoje de quantas pessoas você tá atendendo mês lá? Cara, olha, num fim de semana aí por dia, a gente passa ali quase 400 pessoas. Caramba. Legal. Esse último fim de semana a gente fez uma métrica lá e assim, passa uma galera, assim. Sexta, sábado e domingo a gente vai mais que o dobro do público que a gente atende de terça a quinta, né? É muita gente. Agora, Sim. vamos falar um pouquinho de marca e rede social. Hoje a rede social de vocês não tá com mais de 40 mil seguidores? 47, eu acho. 47. 47, 46, não lembro. 47 mil seguidores. Como que foi essa evolução? Se isso foi orgânico, se isso foi proposital, se foi uma coisa que tu deu um tiro e bombou, viralizou. E como foi a construção da sua marca? Porque eu volto a falar, hoje a tua marca tem a tua identidade, a gente tava brincando, as pessoas te chamam de Francisco ou do Francisco. Hoje as pessoas te chamam do Francisco. Como que você criou isso? Quem te ajudou nesse processo? Para dar uma orientação para quem tá fazendo isso aí. Cara, quando eu parei um negócio lá na pandemia, eu me concentrei em estudar muito sobre marketing digital. E aí eu, cara, estudei muita gente, né? E aí eu sempre olhei sobre aquela parte de você construir uma persona, né? E você se conectar com o público através disso. Sim. E eu fui estudando qual seria a minha. Como é que o público me leria, né? Porque eu tinha uma outra perspectiva de negócio naquela época para implementar, que não foi para frente, mas eu adquiri aquele conhecimento. E aí quando eu voltei, eu resolvi fazer essa trajetória de me conectar com o meu público, com a minha história mesmo. Então eu não conduzo a minha rede social como a hamburgueria do Francisco, mas como o Francisco da hamburgueria. Né? Então, assim, é uma coisa de blog pessoal mesmo. Eu me conecto ali com o cara e contando toda a minha trajetória. Então, E isso tá muito na essência de comida de rua, realmente, né? exatamente. Então, eles me acompanharam todo esse processo, né? Lá da volta, da rua, agora tá na loja, as parcerias que a gente está conseguindo, os planos que a gente tem para os próximos meses, tudo isso. E lá na rua, eu me conectei a uma pessoa, quando a gente lançou o Dog Gigante, a ideia era exatamente essa, conseguisse um produto que fosse bom e que viralizasse, que a gente tivesse a chance de viralizar, a chance de conectar mais pessoas e a partir disso as pessoas viessem até mim conhecer quem era o Francisco, né? E aí, quando a gente estava na rua, esse estalo que me deu foi porque eu tentei fechar com uma influenciadora que ela não gostou do ambiente ser o ambiente da rua. Eu acho que ela tinha na cabeça dela que era um food truck na época, né? Quando eu convidei. E ela chegou a ver uma barraca de 1,20 m na rua e 9 bancos espalhados embaixo da marquise e ela ficou extremamente constrangida. Ela não fez um vídeo, ela não gravou, não fez foto, ela não fez nada. Ela Nem pediu amassou um sanduíche? Ela pediu pra me botar o lanche pra viagem. E aí o post que ela fez foi um post com as fotos que eu já tinha. Mas as fotos que eu tinha eram fotos da galera da agência que fazia, né? Que sempre quando eu vou fazer foto de produto, eu chamo a galera pra fazer as fotos boas lá pra gente. Pode fazer um merchan da galera aqui, pô. Era a galera da De Perto Digital. De perto é parceira. E aí a gente tinha muitas fotos com eles e eles fizeram... E ela pegou essas fotos no meu Instagram e fez o post. Quando ela fez Você isso... tava contratando ela, tava pagando ou não? Não, é que eles chamam de permuta, né? E aí aquilo me deixou extremamente chateado, né, cara? Só que ali me deu o estado seguinte: eu preciso fazer com que essas pessoas entendam quem eu sou. Não é culpa delas. Porque ela não conhece a minha história. Ela não sabe quem eu sou. Ela viu isso aqui e ela fez um pré-julgamento a partir disso e ela não se conectou a mim. Então a culpa não é dela, é minha. E aí a gente já tinha ideia do que fazer, que era o Dog Gigante. Eu conversei com o Diogo na época. E aí o Diogo vem numa quarta-feira para fazer uma divulgação, mas eu já tinha uma outra influenciadora que iria na quinta-feira. E foi quando o primeiro momento que a gente fez, era outubro de 2020. E aí, Diogo do Art Shop que você tá falando. e aí o Diogo veio e naturalmente já me deu muita mídia, porque o Diogo arrasta uma galera, né? E aí, paralelo a isso, ele ainda fez uma jogada de me dar um stick de chopp gratuito. Então o cliente que falasse que era do Art Shop, eu podia dar um ticket. Então, assim, no outro dia tinha uma galera forte lá, né? E aí vem a Bruna, da Gordinha de Alma, que eu sempre tenho que citar ela. E ela trabalhava com assessoria de imprensa, mas eu não sabia que ela fazia esse trabalho.
Ela veio para fazer minha divulgação. E ela foi super gentil, assim. Ela fez um vídeo, fez uma resenha enorme, falou, tirou foto, como se ela tivesse num restaurante lá no Village Mall. E aí eu fiquei super feliz e tal. E passou uns dias, ela me mandou mensagem depois que ela fez o post. Falou assim, pô, Francisco, tua história é muito bacana. Teu produto é muito bom. Eu acho que tem um potencial que pode ser explorado. Eu queria fazer um trabalho de assessoria para você. Aí eu fiquei super feliz, porque naquela época, ela ainda é um cliente dela, era o Coco Bambu. Uhum. E aí eu, na mesma hora, pensei, cara, imagina, ela faz um trabalho com restaurantes grandes pra caramba e ela quer a minha história pra contar. E aí a Bruna foi a primeira ali nesse período a acreditar na gente e começou a contar a nossa história, né? E aí a gente começou a sair em blog, começou a sair em revista, jornal, tudo mais com o Dog Gigante. E ela começou a trazer os influenciadores. Então o que eu fiz? Paralelo aos influenciadores vindo e me trazendo o tráfego orgânico, eu comecei a gerar um tráfego pago para reter essa galera. E a produzir muito conteúdo. Porque eu sempre escuto uns amigos falarem o seguinte, pô, será que vale a pena o influenciador vir? É sempre a dúvida do dono do restaurante. Eu ia te fazer essa pergunta, né? Porque, assim, em geral o cara pensa, pô, mas ele vai vir e a clássica que eu escuto é, eu vou dar comida de graça pro cara? Só que você tem que pensar para além daquilo ali. E não é uma responsabilidade só do influenciador. É sua como marca. O que você produz? Se você não está conectado ao seu público, aquela galera ela vai vir para o seu Instagram, ela vai passar e vai embora. Porque não tem uma retenção. Você não chama a atenção daquela galera, você não se conecta com aquele pessoal, então ele vai todo mundo embora. E o que aconteceu foi, eu já tinha essa ideia de contar a minha história, contar a minha jornada, essa evolução, o que dava certo, principalmente o que dava errado, porque eu sempre parti, como eu disse para vocês no início, do princípio de que eu acho legal a história da galera que conta que uma semana deu certo, na segunda explodiu e hoje está com 90 lojas, mas eu sou o cara que quebrou, deu errado, deveu dinheiro, foi despejado de casa e agora a gente está avançando, entendeu? Então eu gosto sempre de deixar isso claro. Então eu comecei a reter essa galera. E aí, na época que a Bruna começou, a gente tinha 4 mil seguidores. E aí hoje a gente está indo para 50 mil seguidores. Mas assim, é um trabalho que a gente não deixou de fazer. Porque eu sempre pensava assim, essa galera tá vindo, mas se essa galera for embora, o que eu faço para segurar esse pessoal? Então a gente começou a fazer um trabalho de meu conteúdo próprio, de contar a jornada, os influenciadores vindo com o trabalho da assessoria e o tráfego pago. É um trabalho que não parou aí há 2 anos. Caramba, legal. E aí, então isso foi... Não foi... Então, como o PH perguntou, não teve assim um boom que de uma hora explodiu, não? Cara, foi negócio... o último ano. Por conta dos influenciadores, né? Sim. Eles vinham para divulgar o Dog Gigante e aí, a partir disso, conheciam os outros sanduíches e divulgavam, e com isso vem sempre uma galera daquela audiência, porque você começa a trafegar nas audiências dessas pessoas, né? Sim. Você imagina que vem um influenciador que tem 500 mil de seguidores. O cara tem um engajamento 1 milhão de seguidores, brother. Se você não tiver um bom conteúdo e não tiver conectado já com a tua audiência, essa galera só vai passar. E não é culpa do cara. Ele já te deu oportunidade, entendeu? Então, se você não tiver engajado, não funciona. E você... me parece que faz muito sentido esse tipo de trabalho com influenciadores, porque você mesmo citou, eu acho que o teu produto hoje ele é tão personalizado, ele é tão próprio, assim, do Francisco, que você se tornou um point do Rio de Janeiro. Então, a galera quer se deslocar de onde quer que esteja para poder ir até o teu lugar. Então, por mais que o influenciador ele não seja da região, Exatamente. Ele traz para você retorno de conversão. Fazia muito sentido isso. Porque, então, esse cara, ele fala com a Barra da Tijuca. Tá, mas eu sou do Rio. E assim como um cara sai para comer uma comida típica em algum outro ambiente, eu também sou esse lugar que o cara pode vir e comer alguma coisa diferente que vai ser aqui no do Francisco, que tem a nossa assinatura. E a galera conversa contigo quando chega lá, pô, vim de longe. Direto, o pessoal gosta de falar. Tira foto. Não, Acontece. o que eu ia falar pro do Francisco, que eu acho que o próximo passo, e eu tive essa conversa com a galera do Seu Vidal, Ana, enfim, Filipão, quando eu conheci o negócio dele lá atrás, na loja de Copacabana, quando eles vieram no quiosque da Barca, eles já se tornaram point e tudo mais, eu falei, pô, o teu produto, ele é altamente escalável, porque eles já vinham nesse processo de padronização de insumos e facilitação da operação, e o mercado tem pouca... Hoje você tem algum tipo de cadastro do cliente ou não? Cara, essa você...
Então a gente começou a se preocupar com isso e começou a arrumar a casa, justamente para isso. Até pra gente saber Com o dado do cliente, sem fazer delivery, você já tá explodindo de vendas. Imagina quando você começar a fazer delivery, quando você criar um CRM para reativar a sua base constantemente, para você chegar a um exemplo nosso. E você falando isso, eu vou ser só mais cobrado ainda do que eu já sou. Eu falei pro Francisco, pô. Já falei pra ele. Se você botar, eu entro junto com você. Já tem o lead aí. Um atendimento presencial, inicialmente, bom, muito bom. Que a gente tem ali um retorno. Executa, ele chega lá com o celular, ó, meu pedido é o número tal. Aí, tá pronto. E ele é avisado, você pode... Tem uma coisa muito interessante que você falou e já é a segunda pessoa que fala de experiência do cliente. Eu acho que isso é mudança de jogo para os restaurantes. Muita visibilidade, você consegue atrair o público, você consegue usar aquilo como uma bandeira de comunicação e você consegue trazer o cara para dentro da loja, né? Seu Vidal trabalhou muito isso com os sanduíches, numa época que todo mundo falava de hambúrguer, a larica, né? Aqueles lanches tipo o pão de queijo, a coxinha de pão de queijo, enfim, várias coisas nesse sentido. Recentemente eu vi uma hamburgueria de São Paulo que os caras trabalham só com uma maionese cor-de-rosa pinkzão, tipo a roupa da Carol aí que tá aqui com a gente hoje. Tipo, é muito característico, tipo, chama muita atenção. Então, dar essa personalização é muito importante. Sim. E tem gente que vai lá comer um negócio só porque a maionese é rosa. Chama atenção, exatamente. E assim, eu acho que isso é uma coisa que a gente pode levar para quem tá assistindo, que procurem isso fazer isso dentro do teu negócio, né? Mas eu queria pegar o tema do influenciador e colocar na tela. Recentemente você fez uma postagem, acho que uma influenciadora foi até o teu estabelecimento e ela fez realmente um resumão, um tour de tudo que você meio que trabalha hoje. Acho que é uma oportunidade interessante pra gente espelhar pra quem tá nos assistindo o que hoje você faz. Porque a gente fala muito do dog lá, do Big Dog. Como você chama mesmo? Cachorro quente gigante. Cachorro quente gigante. Dog gigante. Mas tem muita coisa além disso. Acho que merece um nome aí. A gente podia fazer uma enquete lá no teu Instagram. E tudo instagramável, eu posso assim dizer, né? Solta aí, Tom. Vamos assistir. Acho que tem um minutinho. Um delicioso hambúrguer mergulhado em bastante cheddar e cheio de bacon. Sanduíche de costela super suculento. E até rabanada de banana nevada. Nós somos o Marquesas na Cozinha e fomos conhecer o do Francisco, que fica localizado na Avenida dos Mananciais, 1146, na Taquara, no Rio de Janeiro. E nos surpreendemos com a qualidade dos lanches servidos por lá. O ambiente é super agradável e o cardápio é bem diversificado e sempre tem novidades maravilhosas. Nós provamos o cheeseburger mergulhado em piscina de cheddar, que vem com bastante bacon. O poderoso catupiry, que é um hambúrguer maravilhoso com bastante catupiry. E é claro que provamos também o x-costela, que é uma baguete de parmesão com costela desfiada. Pensa só numa explosão de sabores, gente. Provamos também o famosinho da casa, que é o dog de 1 metro. Isso mesmo que você ouviu, 1 metro de hot dog. Metade Monster Dog e metade Cheddar Dog. Para finalizar, pedimos a rabanada de banana nevada e nem tenho palavras para descrever o quanto ela é maravilhosa. E aí, gostou dessa dica? Já marca o arroba de quem vai te levar nesse rolê e nos siga para muito mais. Beijinhos! Vamos mostrar aqui o cachorro-quente que ele trouxe aqui, cara? Consegue trazer aí, Carolzinha? Esse aqui, se a gente fosse comer durante o programa, teria 3 horas de programa. Eu já tô pensando aqui que eu vou amassar esse cachorro-quente aqui quando eu sair daqui. Eu já vou comprar um... Qual câmera que a gente consegue mostrar aqui melhor, Tom? Essa aqui mesmo? Esses dois aqui são pro Rafa, que ontem ele não almoçou. Mostra pra trás de você lá. Olha só, meu amigo. Descreve aí quais são esses dois produtos aqui. Então, a gente tem a versão do Monster Dog, que é a baguete parmesão, maionese de alho, linguiça suína defumada, barbecue, bacon e queijo gratinado. E o outro... Postagem. Geralmente você faz permuta. Ou você tem... Quanto hoje você investe em marketing digital? Cara, depende. A nossa assessoria, ela faz isso, né? Ela tem uma conexão através ela mesmo faz a organização. E ela monta uma agenda que a gente vai entendendo o que funciona e o que não funciona, né? Pra gente. Por exemplo, agora a gente deu uma pausa porque a gente está visando uma ação lá na frente, que é a ação que a gente vai ter com a Heinz em breve, né? E aí, como a gente pretende fazer uma coisa mais elaborada, eu dei uma segurada justamente de propósito nessa condução de mídia agora para a gente explorar com mais força lá na frente, entendeu? Porque a gente sabe que tudo isso que está acontecendo, o meu tráfego ele não para. Então a gente continua recebendo gente. Então dá para a gente segurar um pouquinho para fazer um investimento maior lá na frente, sabendo do retorno, né? Mas
toda semana eu recebo blog lá. Toda semana eu recebo influenciador. Em termos de promoções de venda, você trabalha com combo? Não, a gente não trabalha com combo. A ideia é que o cliente, agora que vai implementar as batatas e as frituras, né? O cliente tem a opção de montar tudo que ele quer. Então, ele tem Eu vi até lá que no sanduíche de 1 metro podia fazer metade de um sabor, metade de outro. Isso. Geralmente a gente serve assim, se o cara quiser um sabor só, tudo bem. Mas a ideia é que o cliente monte o combo dele, né? Vamos dizer assim. Se ele quer comer só o sanduíche. Se ele quer o sanduíche em uma batata de determinada forma, vai ser assim que ele vai escolher. Mas a gente não tem um combo fechado. E a estratégia para desenvolvimento de cardápio? De quanto em quanto tempo você faz uma mudança de cardápio e tudo mais? Porque eu achei muito curioso, porque se a gente perguntasse para qualquer dono de restaurante, falar assim, pô, tu vende rabanada? Alguém ia falar, pô, rabanada só vende no Natal. E você vende rabanada o ano inteiro. A gente tá vendendo rabanada desde outubro, a gente vai continuar. Então, daqui a pouco tu vai ter rabanada com... Rabanada de banana nevada. Vai ter rabanada de ovo de Páscoa daqui a pouco. Então, a Páscoa junto com o Natal e tal. Quando você falava sobre identidade, sobre o produto do uísque, geralmente é exatamente isso, desculpa. É você conseguir criar conexões que o cliente lembre de você por alguns aspectos. Então a gente já tem o apelo do dog gigante, que o cliente vai lembrar da gente, mas, por exemplo, a gente vai ter o mate com espuma de gengibre e limão. Então o cara vai lembrar da gente por causa daquele mate. A gente tem o sanduíche de costela, o cara vai lembrar a gente por causa do sanduíche que tem a maionese com alho e agrião. Já vamos botar um matilhão aí lá pra fazer um copo personalizado. Pô, do Rio de Janeiro, tem que ser matilhão, mano. E a ideia da rabanada foi exatamente essa. Em outubro a gente não tinha sobremesa. E a gente vinha pensando numa sobremesa pra gente colocar. E aí eu falei, cara, vamos fazer uma rabanada, mas não pode ser uma rabanada comum. E aí eu lembrei do que hoje é sucesso aqui no Rio, que é a pizza de banana nevada. Só se fala de banana nevada. Vamos testar aí uma rabanada de banana nevada. E o grande trunfo foi porque o pão a gente já tinha, que é o mesmo pão do dog gigante. Então é um pão que eu já recebo na semana, eu já tenho esse produto em casa. Não era uma dificuldade fazer isso. E pra usar pra rabanada do pão tem que estar velho ou não? Não. Não, né? A gente faz até porque a gente faz ele assado. Né? A gente assa. Então não é frito? Não é frito. Então é light, pô. Não, é light. Isso a gente descobriu com o público também, porque a gente fazia frito. Só que por conta desse pão específico, a gente tinha uma dificuldade muito grande de deixar ele sequinho. Então a gente começou a receber feedback de, pô, a rabanada é muito boa, mas é muito gordurosa. Então, vamos assar e vamos ver como é que fica. E, cara, ficou foi perfeito. Sucesso. E aí minha ideia justamente da rabanada, de ter mantido a rabanada, foi porque que eu pensei. Cara, se a gente tá vendendo desde outubro e tá vendendo bem, você imagina daqui a 2 anos. Eu vou continuar sendo um lugar que o cara pode comer aquela rabanada em qualquer época do ano. O ano inteiro. Então a gente vai ser lembrado por isso também. É mais uma assinatura nossa. Bacana. E é fácil de você variar sabores e Exatamente. tudo mais. E a equipe já tá treinada operacionalmente, né? Exatamente. Você falou de cardápio aqui. Tem uma tecnologia de cardápio bem bacana que muito restaurante não conhece ainda, que é o seguinte. Hoje, você falou que tem cardápio físico na sua loja, né? Hoje está se usando também o cardápio digital em cima da mesa, né? E é lógico, eu acho que não tem que acabar com o físico hoje é essencial. Eu particularmente, eu gosto mais do físico do que do digital, mas a galera jovem, né, os adolescentes, gostam de usar já o QR Code, porque às vezes não quer esperar o garçom entregar, ele já quer ver ali o que ele vai escolher, o que vai pedir, agilizar o pedido. E aí hoje existem plataformas, né, como o JJ, que você pode criar o QR Code só para o cara visualizar o cardápio. Agora, a tecnologia é o seguinte, você consegue colocar ali, naquele QR Code, o pixel do Facebook. Então você consegue com isso traquear todos os clientes que vão na sua loja. E aí, ou seja, todo mundo que foi lá, escaneou o cardápio e aceitou a LGPD, você consegue criar uma campanha específica para aquele grupo de Facebook, né, de Instagram, para poder fazer um remarketing com aquele cliente. É exatamente o que acontece comigo no Instagram. Por isso que a gente continua crescendo, porque a gente entendeu que a gente tinha que fazer tráfego para a galera que chegava, porque senão você perde, como eu tinha dito, né? Então, se você tem mais essa plataforma para fazer isso, cara, você consegue reter ainda mais gente, né? Exatamente. E um cliente muito mais quente, porque ele já tá lá. Sim. E hoje você consegue fazer o remarketing com quem visita teu Instagram. Exatamente. Mas aquele cara que só frequenta a loja, mas de repente não passa pelo Instagram, é mais difícil de fazer o remarketing. E outra, né, lá no Instagram, né, às vezes ele não consegue... De repente, porque você não está investindo o que ele quer que você invista, ele não consegue mostrar para todo mundo que deveria mostrar, né? Porque ele é muito comercial. E ele é igual bolsa de valores, né? Hoje tá barato, amanhã tá caro. Então, enfim, é lei da oferta e da demanda. Então,
Não existe uma complicado, estratégia né? fechada, né? Você tem que testar sempre, né? Exato, Sempre, exato. sempre. E dá pra fazer pequeno, testar, deu errado, volta, refaz. Exatamente. Não é Acho uma desculpa você, eu preciso ter muito dinheiro pra fazer. Não. Você que precisa não dá- fazer da forma certa. O que não dá é pra ficar parado. Exatamente. Tem um filme chamado Guerra Mundial Z, que é só de zumbi, que tem o Brad Pitt. Ele fala, movimento é vida. Se tu ficar parado, o zumbi morre. O time vai e te ataca. Rafa, estamos chegando perto do fim. Sim. Mas antes de encerrar, eu queria que você passasse para quem já é fãzão do Francisco. A gente falou aqui muito com o olhar de quem está montando o seu negócio e quer chegar aí em patamares que você está conquistando depois de 10 anos de muito trabalho. E eu tenho certeza que vai ter muita coisa pela frente. Rezo por isso. Mas quem já conhece o do Francisco ou está querendo conhecer, quais são aí as novidades que a gente tem para 2023? Entregáveis assim que você já tem em mente de falar, pô, eu quero fazer isso na loja, eu quero fazer isso em produto, eu tô com essa ideia, esse sonho. Cara, esse ano a gente quer muito investir na experiência do cliente mesmo, né? Eu dou muito valor ao cliente que vai lá na nossa loja em si, né? A gente pensa que o cara vai te entregar o dinheiro dele. Ele podia estar indo comer em qualquer lugar e eu encaro muito isso, o ato do cara ir lá e fazer um pedido de te entregar o dinheiro dele é um ato de confiança. Ele está dizendo para você que ele confia naquilo que você é capaz de entregar na devolutiva do dinheiro dele. E ele não tá querendo só comer uma coisa boa, ele tá querendo Exatamente. Marque um momento da vida dele, né? Exatamente. Eu comecei a me preocupar muito com isso, com a constância da galera distante que ia, a constância da galera de perto e um fato muito curioso, de eu receber inúmeros relatos de um cliente que vai no shopping, um cliente que vai no teatro, um cliente que vai no cinema e ele resolve que a refeição dele vai ser lá. Então o cara sai de outro bairro, depois de um programa, e vai lá e para comer. Cara, isso é uma baita de um respeito que eu devo a esse cara, entendeu? Ele tá confiando em mim. Então, a partir disso, eu comecei a me preocupar demais com a experiência. O que eu posso entregar para além da minha história, né? E para valorizar a presença desse cara. E o primeiro passo foi as embalagens, né? Graças a Deus era um grande sonho que a gente tinha de poder fazer isso, mas não dá para fazer tudo de uma vez, né? A gente tem que ir aos poucos. E você já tem uma responsabilidade muito grande, né? Porque o cara já cria uma expectativa altíssima, né? Exatamente. E aí você fica naquela, cara, eu não posso decepcionar esse cara, eu tenho Exatamente. E como é que eu faço agora para atender essa expectativa desse cara que tá vindo aqui? O cara que deixou... E as comparações, né, cara? O cara vem, pô, Francisco, a gente coloca lá em cima, né? Mas sem dúvida, é nítido que você está conseguindo atender as expectativas, porque senão o seu negócio não seguiria crescendo, né? Porque hoje, infelizmente, da mesma maneira que a rede social ela te levanta, ela te derruba. Sim. Se você não estivesse atendendo, certamente o pessoal já tinha te detonado nas redes aí. Então, se você está cada vez mais crescendo, isso significa que você está no caminho certo. Parabéns aí pelo trabalho. E é isso. Sucesso. E essa construção, cara. Acho que o que define a gente para esse ano de 2023 é a gente consolidar o que a gente conseguiu construir até aqui. Eu não tenho a ansiedade da gente abrir uma segunda loja, uma terceira loja. A gente recebe algumas propostas, mas a gente sabe que a gente não está pronto para isso. Tem muito caminho aí pela frente, coisas muito importantes que a gente tem no dia a dia para resolver. E eu não quero me precipitar em relação a isso. E isso é um grande valor e privilégio de quem tem a oportunidade de quebrar alguma vez na vida. Então, quando você quebra, quando você passa uma situação muito difícil na sua vida, você pensa mais nas decisões que você tem para tomar, sabe? Sim, um grande aprendizado. Exatamente. E vai para além do seu sonho. Você tem aquele sentimento de fazer dar certo, mas você pensa como fazer dar certo. E de trazer ajuda, de trazer recursos, de, cara, quem pode me falar sobre isso, aonde eu aprendo sobre isso. Então a gente não tem a ansiedade de, não, vamos abrir 50 lojas. Não, vamos fazer essa aqui funcionar perfeitamente. E isso se abriu muito nos meus olhos quando o Diogo conversou comigo. Sim, né? eu ia falar isso agora, o Diogo é espelho disso. Porque ele ainda não abriu a segunda loja e ele faz cada vez mais sucesso na loja que ele tem. E certamente vai chegar um dia que ele possa querer abrir uma segunda loja, mas enfim, ele fez exatamente isso. E ele consegue cada vez mais melhorar o processo e até fazer com que, de repente, uma loja seja mais lucrativa do que 3, 4 lojas, entendeu? E foi exatamente isso que ele falou pra mim. A última vez que a gente esteve junto, uma das últimas vezes que a gente esteve junto, ele falou pra mim, Francisco, olha pra tua operação e se pergunta, você já conseguiu tudo que você queria daqui? Sim. Todos os processos estão alinhados? Você tá sem dor de cabeça em algumas coisas que hoje você não consegue resolver?
Quando essa pergunta tiver respondida, tu pensa numa segunda. Enquanto essa pergunta não tiver respondida, cara, relaxa, tem muito trabalho pela frente. Legal. Isso me acalmou muito em relação à ansiedade da gente. Não, vamos fazer, vamos para outro bairro. Não, cara, vamos arrumar a casa, vamos ver como é que tudo funciona, vamos ver aquele cliente chegar aqui e ele perceber que experiências que ele não tinha antes, agora ele tem. Né? Que a gente evoluiu junto com ele, a gente conseguiu. Bacana. Inspirações, influências, conteúdo, o que o Francisco hoje consome para o dia a dia, para ele estar aí cada dia mais preparado para tocar esse mundo de empreendedorismo aí. Compartilha com a gente. Cara, eu vejo muita coisa, né? Eu vou filtrando algumas aí, mas vejo muita coisa. Qual é o seu time? Por causa do meu pai, mas eu não... Não tá Se você me sorte. perguntar a escalação, eu não sei te dizer. Mas pode falar que é Flamengo que fica bem na fila. Exatamente. Se tu Também. falasse que tu era vascaíno, eu ia falar, pô, não consome isso, por favor, porque eu sou vascaíno, eu sei que eu tô sofrido. Cara, eu gosto muito de Joel J. Eu só vi essa frase quando eu tava sendo despejado de casa. A gente tinha acabado de voltar com o nosso negócio e as coisas estavam evoluindo, a gente sabia que ia acontecer, mas tinham só 2 meses. Mas a gente precisava de resultado e a gente ainda não tinha. E eu lembro que eu descobri o Joel J naquele momento. E foi exatamente palestrando sobre isso e ele falando sobre a importância de você construir o seu trabalho para o futuro. Que o trabalho era como uma semente, né? Que o trabalho devolveria. Só que quando você escuta isso e você está no seu melhor momento da sua vida, ela não faz tanto sentido. Porque ele já está devolvendo. Agora, quando você escuta isso no momento que você não tem muita alternativa, quando as coisas estão dando muito errado, aquilo vai ter um sentido muito diferente, né? E eu lembro que a gente tinha acabado de voltar e eu falei com a minha esposa, eu só tenho a chance de fazer dar certo. É a única chance que eu tenho, a gente vai fazer isso dar certo. E a gente continuou trabalhando. E eu tentei reverter de várias formas a saída do nosso apartamento, né? De várias formas, mas não tinha mais de negociação. E aí eu lembro que uma coisa que me marcou muito foi... Sou chorão, desculpa. Não, pô, relaxa. Mas uma coisa que me marcou muito foi o dia que a gente estava desmontando as coisas para sair. Você já tinha filho já aí? Já. E a gente sabia que as coisas estavam andando, mas ainda não era o que a gente precisava, né? O que a gente gostaria, né? Como a gente está conseguindo hoje. E aí eu lembro que minha esposa falou assim, vamos tirar uma foto. E vamos guardar pra gente lembrar. E eu lembro que, pra mim como homem, né, foi muito difícil aquilo ali. E a gente tirou a foto, a gente tem essa foto que é como um troféuzinho pra gente, né? É o maior motivador que tu tem aí todo dia, né? E cara, a gente saiu dali e eu falei com ela, eu tenho a nítida sensação que a gente vai sair daqui e alguns meses depois a gente não vai olhar pra trás e vai falar, pô, não precisava ter saído, né? Mas ao mesmo tempo precisava, né, cara? Porque aquilo fazia parte da construção do que tava nascendo do Francisco de novo ali, né? Renascendo, né? Exatamente. E isso foi muito bom pra gente, cara, porque ali essa frase fez sentido. O trabalho ia devolver pra gente exatamente tudo aquilo que a gente estava perdendo, né? E hoje talvez você enxerga essa frase que para muitos pode soar difícil, desafiador, né? Porque trabalho, muita gente tem uma conotação negativa, né? Pô, isso aqui dá muito trabalho. Mas talvez você olhe isso com uma coisa que, por mais complicada que seja, te dá prazer. Exatamente. Faz parte da tua essência trabalhar para conquistar as tuas coisas. E aquilo que você... Sempre essa de querer chegar onde você quer chegar e tal. E eu acho importante a gente ter esse silêncio para que você possa se emocionar no programa hoje, para poder, nesse silêncio, muita gente que está na mesma situação que você, se colocar e escutar, né? Esse teu silêncio barulhento de falar assim, caralho, aquele cara ali tá passando pela mesma situação que eu, passou pela mesma situação que eu, e hoje o cara tá lá no Pod RJ, com 2 empresas que, pô, estão lutando aí para poder chegar, serem top of mind nos seus segmentos, se conectando com a tua história, vendo valor pra caramba no teu produto. Quando a gente fala que, pô, se tu botar delivery, franquia, pô, eu quero investir nisso, não sei o quê. E hoje você tá num patamar muito diferente de onde você tirou essa foto, né? Exatamente. E é sobre essa questão, né, cara? Porque quando você tá num momento muito bom, ser criativo,
pensar em soluções, é muito mais fácil. O teu ambiente te favorece, claro. Mas quando você está num momento muito ruim, em que você ser criativo e buscar alternativas, o ambiente não te favorece, é crucial que você tenha o máximo de lucidez possível. Né? Porque para você poder sair daquele buraco. Sim. E é o momento primordial para você, cara, respirar e não parar. Porque o grande erro é esse, é você parar. Você tem que continuar de alguma forma. E eu lembro que as perguntas que eu me fazia eram exatamente essa. Tá, eu não tenho dinheiro, mas o que eu faço apesar de? Quem eu busco, o que eu busco, qual estratégia, o que fazer? E é exatamente nesse momento que a gente criou o produto Isca. E aí a gente começou a se conectar com outras pessoas. E Francisco, em que momento você pensou assim, putz, trabalho devolveu, deu certo? Que Cara, momento foi esse? Que foi a tu falou primeira assim, vez que eu vi a fila lá. Foi um dia de chuva, muita chuva, a gente estava na barraca ainda, e de repente a gente tinha uma fila lá. Tinha uns carros parados, uma fila, e a galera se apertando embaixo da marquise, esperando lanche. Falei, cara, eu acho que tá lembrou da acontecendo. foto. Eu acho que tá acontecendo. E eu lembro que eu ficava assim, preocupado, né? Eu ficava, será que amanhã vai dar movimento? Não dava. Aí um grande amigo meu falou assim pra mim, cara, mas só você que tá preocupado. Você fica preocupado se o do Francisco vai acontecer e não percebeu que o do Francisco aconteceu. E ali, quando ele falou isso, eu falei, cara, é verdade. A parada já aconteceu e eu ainda não me dei conta, porque eu ainda estava muito preso a tudo que tinha acontecido comigo de, cara, vamos fazer. Então, assim, você também tem a oportunidade de ver gente grande, gente que você admira, gente que te influencia de alguma forma, falando para você e tendo uma opinião sobre o teu negócio, também vale muito. Porque você vê como é que aquelas pessoas te observam. Que se você está muito preso dentro da operação, fazendo dar certo, às vezes você não enxerga o potencial que você mesmo tem. Então eu comecei a perceber a partir da fila, e quando mesmo lá na barraca a gente começou a receber propostas de negócio. Falei, calma aí, o pessoal está enxergando para além disso aqui. E aí a gente começou a se posicionar de uma forma diferente também. Sim. Muito bom. E aí tudo vai melhorando, né? Porque aí você vai ficando com a autoestima maior, você vai conseguindo criar, pensar. Sua postura muda, né, cara? Muda completamente. E os desafios são maiores, né? Cada vez maiores. Cara, parabéns. Emocionante tua história aí. Certamente isso vai ser motivador para muitas pessoas que assistem esse podcast e ainda vão assistir, né? Com certeza elas vão se motivar muito com a sua história, né? E ela pode, de repente, estar passando por um momento igual você passou. E certamente o que você veio entregar aqui vai ajudar essas pessoas a entender, cara, existe uma luz no fim do túnel e prosperar também. Parabéns mais uma vez pela tua história. Aproveitando de conteúdo aqui, ele falou do Joel J. Eu queria indicar aqui um cara que eu tô consumindo às vezes o conteúdo dele, que é o cara que ele é mentor, um dos mentores do Joel J. Ele chama Jacob Petri. Já ouviu falar nesse cara? Não. É o mentor do Joel J. Então, assim, é bem bacana. Jacob Petri. É. Petri. É com Y ou com I no final? Com Y. E aí, cara, é sensacional, assim, porque é a essência do que o Joel J fala, sabe? É bem bacana, é bem profundo. Ele é um filósofo, né? E é bem... Indico aqui pra você dar uma checada nele. Muito bom. Francisco, eu já tinha certeza que o nosso papo ia ser gigante, como o Dog. E foi ainda maior. Eu acho que a gente ainda concluiu o programa com chave de ouro, trazendo a essência para dentro dessa mesa, porque a gente sabe que não é fácil o nosso mercado. Muita gente abre, muita gente fecha. Você encontrou forças e formas de continuar na luta, continuar no ringue, entender a tua essência, entender teu perfil e criar uma identidade. E hoje a gente vê aí sucesso e esse desejo do mercado de ter mais do Francisco, de ter mais acesso ao do Francisco. E eu fico muito feliz em ver você, dono de negócio de alimentação, podendo pensar no dia de amanhã e não só no dia de hoje, como foi muito do tempo da tua preocupação. Então, é um prazer para a Rio Quality estar se relacionando com uma empresa como você. Espero que a gente possa contribuir com a tua jornada cada vez mais, conectando as indústrias dentro do teu negócio, porque a indústria também quer fazer parte dessa história. E eu aproveito para pedir aí para você que curtiu esse papo, se conectou com a história do Francisco, dá uma moral pra gente, se inscreve, amassa esse botãozinho aí, ó, com a mesma fome que você ia amassar aí o Dog Gigante, a piscininha de cheddar,
o cheddar cremoso, ajuda a gente a fazer esse canal, trazer gente dessa qualidade como a do Francisco. Parabéns e obrigado pela tua presença, irmão. Eu que agradeço, obrigado. Valeu. Fechamos. Pod RJ, o seu podcast que une tecnologia e gestão. Uma realização JJ e Rio Quality. Siga nossas redes, @PodRJ, @JJPedidos, @Rio Quality. Ah, e não se esqueça, se inscreva no nosso canal.